Então fizemos todo o trabalho de recuperação dele e a alegria se fechou porque naquela temporada nós somos campeões da Superliga. Yay! Então foi assim, a volta do Marcelo Negrão ao alto rendimento, a jogar. Então eu tenho um carinho muito grande pela aquela história. Que ano que foi isso? De volta aqui da gigante Concórdia, não pequena, e sim gigante Concórdia, nesse evento incrível que é o HJ Conference. Estou aqui, senhoras e senhores, com mais um gigante também do mundo dos esportes, coletivos aqui no Brasil. Seja muito, muito bem-vindo. Para os que não te conhecem, você tem que se apresentar. O sofá é assim. Tá Você certo. que se apresenta. Perfeito, Luiz Paulo. Bom, primeiro é a gigante Concórdia, porque é gigante no meu coração. Eu sou concordiense e Giovanni Fopa, preparador físico de voleibol durante mais de 20 anos. Começou com quanto? 5? Você é jovem, pô. Mais de 20 Não, anos. só aparece. Ah, então tá te fazendo bem. Se o preparador é bom assim, os atletas devem ficar bom também. Acredito que sim. Ah. E assim, Luiz Paulo, eu me formei em Concórdia antes de sair para trabalhar. A jornada, né? E eu acho que essa é uma história que um pouco esse evento que a gente está vendo e a proposta dele, assim, de mostrar o que uma cidade pequena pode oferecer também, né? Não, que os talentos e as oportunidades, eles nascem em todos os territórios. Exatamente. Não só nas cidades grandes, ou não só onde são os grandes movimentos, polos, né, de crescimento. Exatamente. Então, a Concórdia, eu agradeço muito, assim, pela formação que me deu, a faculdade que eu fiz. Lógico que depois tem toda uma história do porquê do esporte. Concórdia tem um nome esportivo muito forte ao longo de muitos anos, hoje já não com grandes investimentos em muitas equipes, mas eventualmente sempre desponta alguma equipe, como foi do handebol. O handebol continua, né? O futsal, alguns anos atrás, também fez uma final de liga, né? Então, Concórdia ainda tem um nome Concórdia marcado. pulsa. Exatamente. E nesse momento, mais ainda, né? Pois é, aliás, nós temos 5.000 pessoas, é muita gente que passa, mais de 200 palestrantes. É muita gente. E uma mobilização grande, regional e de muita gente fora também, de outros estados. Eu acho que até dar aqui os meus parabéns ao pessoal dessa organização, porque é preciso trazer pessoas que pensam de maneira diferente para mudar o status quo. Perfeito. E eu acho que é o Perfeito. que esse projeto anda fazendo aqui. E já há um bom tempo, né? Ele vem crescendo ano a ano, teve até o desafio durante a pandemia e eles conseguiram, de alguma maneira, levar essa ideia, né, de crescimento, de apresentar coisas que nos proporcionam crescimento. Né? E me conta uma coisa, você veio palestrar, porque você tem uma trajetória dentro do esporte. Exato. Fisiologia, Preparação física. Preparação física, tá? E você veio para palco. O que você veio dizer aqui em palco? Eu acho que entrar um pouco nessa questão, são dois momentos assim a minha palestra, né? De apresentar um pouco essa minha trajetória quanto a minha carreira no esporte e o que eu aprendi e a partir daí apresentar uma ideia de que os campeões que nós vemos, né? Tanto os campeões de esportes individuais quanto esporte coletivo, eles precisam de algo a mais do que só o que a gente vê que é jogando. Que é todo um processo de gestão atrás disso, né? E assim, a vida do atleta de alta performance, ela precisa ser altamente planejada. Muito. Corpo, mente, relacionamento, gestão. E é super complexo, porque aquele 0,5% a mais que você precisa para ter alta performance, Exato. Ele precisa ser ajustado. Exato. E, Luiz Paulo, essa é a grande diferença, porque a gente vê atletas competindo, né, muitos. E os destaques, assim, né, aqueles que realmente enchem os nossos olhos.
Você né? consegue que faz? dar um exemplo de um destaque que você trabalhou junto? Você fala, pô, esse cara aqui jogava muito e se doava muito. Eu acho que eu tive a possibilidade, assim, de em vários momentos trabalhar com vários atletas, assim. Eu tenho um carinho muito grande pela história que eu tive com o Marcelo Negrão. Marcelo Negrão... Nós estamos falando aqui de 92, né? 92, cara, aquela seleção. E foi assim, foi um momento também onde eu estava logo começando na carreira e o Marcelo, ele tinha vindo de uma ruptura no tendão patelar. Não, e joelho para atleta do vôlei, ainda mais ele que saltava muito. Era uma lesão ele muito era grave. Ponta aqui que ele era oposto. Mas numa pulava geração... muito. Até a última bola que ele jogou lá era o último andar o cara buscava. O saque olímpico, né? O saque que ganhou a Olimpíada 92. E então nós recebemos, ele nessa época eu trabalhava na Ubra, no Rio Grande do Sul, e nós recebemos o Marcelo vindo dessa lesão. Então fizemos todo o trabalho de recuperação dele e a alegria se fechou porque naquela temporada nós somos campeões da Superliga. Yay! Então foi assim, a volta do Marcelo Negrão ao alto rendimento, a jogar, então eu tenho um carinho muito grande pela aquela história. Que ano que foi né? isso? Esse ano foi 2002, 2003, a temporada 2002, 2003. A cirurgia, hoje a gente tem muito mais avanço ou ainda continuam as mesmas? Porque eu tenho visto hoje, principalmente a questão da robótica, tem sido muito mais assertiva as cirurgias, principalmente delicadas, como essa de articulações, né? Sim. Não, hoje é totalmente diferente, né? Lógico que ainda algumas cirurgias têm que se respeitar o tempo de recuperação. É que nem uma parede, pô. Vai pintar, vai ter que curar a parede. Não dá para sair jogando, né? Exatamente. Fortalecer porque assim, aí você tem que fortalecer os membros, tem a compensação do outro membro. É um jogo de equilíbrio, né? É uma série de fatores. E além da recuperação, que você faz a recuperação clínica, né? Processo clínico, processo de ganho de massa muscular, recompensação, você tem que voltar a treinar o esporte. Sem porque dúvida. não é só a questão física, são questões técnicas e táticas que se perderam nesse processo. Porque como é plasticidade, plasticidade. Do movimento. Exato. E tem movimentos específicos para o voleibol, por exemplo. Né? Uma das coisas assim, que também já dá alguns spoilers da palestra, assim, né? O voleibol é um esporte, ele tem umas características bem específicas. Então, os golpes são muito finos, porque você não tem condição de segurar uma bola de voleibol, como qualquer outro esporte. Você recebe ela e você tem que, ou toca no manchete, ou ataque, você tem que ter um golpe refinado para conseguir ter o rendimento. Então, a necessidade de prática é muito grande. Então, esse foi E a prática é repetição e uma série de coisas. Me conta uma coisa. Você hoje está na jornada... Nossa, nós estamos aqui com uma festa aqui. Hoje está... Isso é bom. É uma festa aqui do lado, hein? Uma festa do lado, Mas assim, você hoje... Quer dizer, você tem uma trajetória dentro do voleibol, mas você falou para mim também que tem tido uma curiosidade ou até uma transição para o mundo da gestão. Como isso aconteceu e o que você tem feito hoje? Então, a trajetória... Vou até pedir para você puxar mais o microfone. Puxar mais o microfone. A gente está do lado de uma micareta aqui, né? Então... Luiz, então, foram mais de 20 anos, né, como preparador físico no Brasil, no exterior, tive uma rodagem grande. E eu voltei para o Brasil em 2016 para o Rio de Janeiro. Então, ano olímpico. Então, já existia uma intenção, assim, de conhecer um pouco mais sobre os bastidores. Porque aquilo que eu comentei no início, assim, a formação de um time campeão, a formação de um atleta campeão, além de toda a preparação que é necessária, também exige uma gestão que se faça de forma correta, profissional. Então, a ideia de estudar a gestão esportiva partiu desse interesse, assim, e não só oferecer ao esporte a preparação física, mas sim alguns conceitos que a gente entende
que a gestão esportiva contribui muito, E né? interfere positivamente ou até negativamente na performance do clube, no ambiente dos atletas, não é isso? Então, Não, com certeza, com certeza. Assim, eu já passei por clubes assim onde gestão mal feita gera descontentamento, gera problemas que a gente pode até falar que em questões financeiras, mas é um profissional que está trabalhando. não, sem dúvida. Não, Não, e querendo ou não, a gente vem falando, o atleta é uma vida, é puxado. sim, E aí, para ele andar aquela milha extra, se ele não tem não só os incentivos, mas o ambiente favorável, é exatamente. aquilo que falta para, de repente, alcançar o êxito de uma vitória ou de um lance especial, né? Exatamente, exatamente. Então, a minha visão da gestão, assim, o que eu vejo mais especificamente no voleibol, né? A gente vê muitos problemas relacionados à gestão dentro do voleibol, isso que o voleibol é um esporte E nós estamos falando do voleibol de maiores. praia, não, desculpa, de quadra. quadra especificamente. Quadra especificamente. Né? De quadra E aí, especificamente, hoje, ó. o principal campeonato brasileiro é a Superliga. A Superliga, sim. Como é que está hoje a Superliga? Ela vem evoluindo. Teve uma transição, né, em relação à gestão também, mas ainda é um campeonato que ele vem evoluindo. A gente até vê, eu acho que é um dos... Se a gente pensar nos esportes de quadra, eu acho que não só pela história, pela trajetória que nós tivemos, pelas histórias, mas eu acho que é ainda aquele mercado que ainda tem seus incentivos, patrocinadores, porque sem isso não dá para tocar. Não tem como. Né? Não Então a gente vê na como. televisão, a gente vê o acompanhamento desse esporte. Eu acho que o futsal ainda tem um apelo, ele não é tão visível, né? Sim. Mas o voleibol, sim, ele continua sendo um Talvez um produto segundo muito esporte, forte. ele- Né? É um produto que, assim, tem equipes muito bem organizadas, como infelizmente tem algumas equipes também que sofrem, né? Estão suando ali, né? Exato. Porque é lógico, o investimento no esporte é algo grande, né? Para você extrair isso. Vamos pensar um exercício para não conhecedores como eu. Eu sou estagiário, não conheço. Perfeito. Então vamos lá. Quando eu olho uma equipe de vôlei, eu vejo 6 atletas em quadra no momento do jogo. Tem o pessoal do banco, tem treinador. Que tamanho é uma equipe de voleibol para fazer a coisa funcionar? Então, eu vou te dar um exemplo menor e vou te dar um exemplo do que nós vivenciamos no Sesc Rio de Janeiro, tá? Que foi o último time no Rio de Janeiro que eu voltei, depois teve Campinas, mas assim, um time, além dos 12, né, 12, 14 atletas, tem que contar pelo menos com um treinador, um assistente, preparador É que eu físico. estou fazendo a conta. 12, 15, Né? O preparador físico, fisioterapeuta. 16, Aí você tem que ter pelo menos um supervisor. 17. ah, Isso fora o staff administrativo. Tem que exato. pensar logística, tem que pensar as relações de marketing, de patrocínios. Cara, é um Exato. time de... E nós não estamos falando de pessoas com salários ou pouco disputadas. É difícil, é Exato. caro para manter um projeto. Aí se você quer ainda manter um projeto vencedor, você tem que ir ainda mais além. mais além. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós tínhamos toda uma estrutura administrativa do SESC por trás. Nós tínhamos apoio de quadra, então tinha o rapaz que ia montar a quadra, deixava a quadra toda organizada para o dia. Aham. Tinham 2 pessoas que hoje tem o nome de braceiro, que são O que para o braceiro faz? Então, em alguns tipos de treinamento, nos treinamentos mais analíticos, é o cara que ataca a bola para não desgastar o ombro do jogador. A maioria dos times é o atleta que sobe no caixote, ataca a bola. Então, o braceiro tem essa função. Mas Legal, são poucos porque os times você que têm. diminui a quantidade de movimentos para evitar lesões no atleta Desgaste. pelo esforço. Exatamente. Então, você tem uma estrutura muito grande. Talvez tenha mais staff do que propriamente E atletas. para parar de pé um negócio desse, precisa gestão. Precisa. Ele é um business. Ele precisa ter entrada negócio. de capital, ele precisa ter processo, porque senão não para de pé. Exato. E eu acho que, Luiz, principalmente um retorno ao investidor. Porque senão ele não coloca. Por Isso- paixão ele coloca 1 ano, 2 anos. Exatamente, Fora, exatamente. fora isso, se não tiver retorno, ele não põe dinheiro lá dentro. Exatamente. Eu acho que aí cai um dos grandes
um dos grandes problemas que já está melhorando muito, hein? Mas que a gestão ela enfrenta de ir buscar o investimento e não ter um plano de retorno para o investidor, porque a gente sabe, Luiz, naquele negócio, só bater na porta, ou vir buscar um patrocínio e falar, tá, por que eu vou dar para você e não vou colocar na TV? Exato. Por que eu vou fazer isso e não vou fazer outro? Exato. Você disputa o dinheiro do marketing com muita gente. Exato. E assim, a gente sabe que um esporte como o voleibol, ele não vai dar dinheiro efetivamente, né? Retorno tangível, né? É um retorno muito mais de imagem, um retorno de exposição de marca, um retorno onde estar na comunidade, o envolvimento com a comunidade é muito maior. Mas o voleibol te dá acesso a uma comunidade que tem um perfil que pode se tornar uma consumidora. Exatamente. Então essa visão, assim, eu acho que ela ainda tem que crescer um pouco mais, sabe? Eu não estou pedindo dinheiro para um patrocinador, eu estou gerando negócio. Não é o negócio. Pidoncho que chegou, eu vim aqui para trocar, vou fazer um jogo de ganha-ganha. Eu estou vendendo algo, eu quero ter uma parceria onde existe um ganha-ganha. Agora eu vou te provocar em outra coisa, que você me falou, eu estou vendo uma pessoa. Olá, André Reis. É um amigo meu. Boa. Você falou em várias transições. Sou concordiense? Sou concordiense. Fui para o mercado. Fui para o mercado. Fui para o mercado internacional. Voltei para o mercado nacional. Estou em uma transição para a área da gestão. Como você lida com as mudanças? Olha, porque é uma mudança que você não carrega sozinho. Você carrega Sim. Família. Aliás, eu estou aqui com a sua família e me sinto muito especial de estar aqui vendo seu pai, sua prima, sua esposa, todo mundo aqui com a gente. É um prazer tê-los aqui com a gente. Como é que lidar com essa transição, cara? Eu tenho um amigo que fala, eu tô indo aí, mas tô com mó medão. Até o meu pai brincou comigo nessa questão, assim, ele falava que quando eu mudava, ele me perguntava por que você está fazendo isso. Eu dizia, porque eu gosto de desafios, né? Eu acho que isso sempre nos torna a nossa vida um pouco mais empolgante, né? Isso é verdade. Você está sempre buscando novos conhecimentos, buscando... sentir-se apaixonado pelo que está fazendo, integrante, com identidade no que está fazendo, né? Exatamente. Eu acho que sempre foi essa... Mas você se lida bem ou assim, é desafiador? É desafiador. Eu não vou dizer assim, tudo bem, eu chego lá e tudo ok. Tô feliz. Principalmente logo no início. Putz, será que tomei a decisão certa? Porque sempre estava tão quentinho antes, estava funcionando. Exato. Mas eu acho, Luiz, que foram transições que elas foram importantes. Elas tiveram me acrescentaram muito na minha trajetória, né? Desde sair de Concórdia. Eu saí de Concórdia, eu tinha me formado, depois de 2 anos de formado, eu fui para Porto Alegre, trabalhar no Internacional de Porto Alegre, uma cidade muito maior, para um time de camisa, e o mais curioso é que para uma modalidade que eu não conhecia. Então eu fui trabalhar com futsal, que toda a minha história aqui em Concórdia, assim, era relacionado ao voleibol. E o que me deu a possibilidade de trabalhar com futsal? Foi o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Que foi? Foi sobre preparação física de futsal. Um professor aqui da UNC, né? E isso também, eu acho que é outra situação, né, Luiz? Faculdades pequenas têm um processo educacional, as oportunidades são menores. Eu tive na faculdade de... não quero citar nomes de professores, porque foram tantos e eu não quero... Sim. Né, mas o agradecimento é tanto que, assim, eram professores que eram atletas, que eles vivenciavam o mundo do esporte e que me ensinaram de tal maneira e me direcionaram de tal maneira que foi por intermédio de um professor. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, ele tinha o conhecimento no mercado do futsal. E ele te conectou. E ele me colocou, né, me indicou para um treinador do Internacional de Porto Alegre,
E aí eu comecei essa trajetória. E século passado, isso foi Mas em você 99. fez Inter de Porto Alegre, futsal, depois você foi para onde? Então, eu fiquei 1 ano no Internacional de Porto Alegre, depois mais 1 ano na Ubra, com futsal. Com futsal ainda. Saí da Ubra, aí eu tive uma passagem de uns 3 meses, 4 meses, com o futebol de campo feminino do Internacional de Porto Alegre. Olha, Uma experiência incrível. Aí saí de lá, vim para a Malve, de Jaraguá do Sul, a Malve começando, não era a Malve que ficou, mas era? virou uma potência, né? E aí, isso já era 2001, já era, muito tempo atrás, né? 2001. E aí, no final de 2001, eu recebo a proposta de voltar para a Ubra com o voleibol. Aí, começou a minha trajetória no voleibol. Aí, então, foram mudanças seguidas. Em 2005, eu recebo uma proposta de ir para a Rússia. Então, foi meio que assustador, assim, sabe? Dizer, porra, Rússia, como é que é? não é trivial, assim. Você vai para a Rússia. Não é uma coisa... Mas o voleibol da Rússia é muito forte. Pois então. Né? E haviam atletas brasileiros no clube que você ia? Nessa primeira temporada, 2 atletas brasileiros. Né? Legal. 2 atletas brasileiros. Eu fiquei nesse clube durante 3 anos na Rússia e só o primeiro ano com 2 brasileiros. Nos outros 2 eram todos russos e 2 americanos. Então também e foi o idioma? Russo. Já falava russo? Aprendi, né? Aprendi Bom. a falar russo e o inglês, né? Sim, os 2 americanos, sim. Exato. Então também foi viver na neve. Foi legal? Porra. Não, e a preparação é diferente lá por causa da temperatura. Assim, e também a mentalidade de treinamento que tem que ser levada em conta, né? Então, quando você está num lugar novo, você tem que entender um pouco a cultura do local. Claro. Né? Eu até gravei um videozinho no meu canal que eu conto essa história, que nesse primeiro ano que eu cheguei na Rússia, então tinham 3 atletas da seleção russa e atletas lendários, né, da seleção russa. E já 36, 37 anos, né? Bom, precisavam até de mais atenção, porque são Exato. atletas importantes, lendários, e já numa fase onde havia desgaste e precisava de uma preparação física mais... Muito grande. E o Brasil sempre foi muito conceituado de treinar muito forte. Né? Um deles chegou e me falou, professor, eu não consigo treinar tanto assim. Eu não vou ter condição para o jogo. Não vou ter condições. Então me deixa eu treinar durante 3 horas num período só, mas cultura diferente, entender o momento do cara. Aí comecei a entender também que as individualidades, elas têm que ser respeitadas. Entender a singularidade, entender de gente faz parte do teu jogo, porque a máquina que você seta é o atleta. O tempo inteiro. E eles são diferentes. Muito. Agem diferente. Né? E aí eu tenho num grupo um atleta de 37 anos e um de 18. Que tá doido, me deixa aí, eu treino 8 horas, eu quero ser o melhor do mundo. Exato, exato. Então ele tem toda uma trajetória ainda para fazer, eu não posso botar os 2 treinarem da mesma maneira. Exatamente. E eu acho que esse é o desafio, quando a gente fala de equipes menores, quando às vezes tem só um preparador, cara, ele não consegue gerar individualmente para todos, então ele tem que passar um treino similar, e aí quando ele faz isso, ele às vezes quebra um pouquinho mais então deixa de atender a especificidade de tal atleta. E eu acho que aí, Luiz, está a grande onda de você trabalhar com grupo, de você trabalhar com time, de que todos no time eles entendam de que serão diferentes. Eu acho que isso serve não só para o mundo do esporte, mas eu acho que inclusive para o mundo dos negócios, né? Com certeza. Eu que praticamente vivo muito o mundo dos negócios, a complementariedade. Exatamente. E eu acho que também entender a especificidade de cada um do time ajuda organizações a vencerem. Com certeza.
Com certeza. Porque ela é formada de especialistas, alguns outros generalistas, mas nenhum deles sozinho conseguiria levar o sucesso se não agisse em grupo. E aí Exato. tem aquele lance de entender a engrenagem, entender o timing, Exato. puxar o outro, porque o suporte humano é fundamental para lidar com as adversidades, ou então chamar a atenção na hora que precisa para trazer o time, né? Com certeza. E entender a força de cada um. Porque tu tem um time de várias pessoas e cada um tem uma força. Não são todos com o mesmo tipo. Tem um exemplo que é fantástico, Luiz, que é de um treinador, que eu tenho um carinho muito grande, um treinador argentino, que ele, num time que ele trabalhou, se eu não me engano, na Polônia, ele definiu... Essa é diferente, um treinador argentino que... Trabalhando na Polônia, e ele conta assim que ele, para o time dele, que tem aquelas questões assim do titular, né? Ele falou assim, nosso time não tem titular, cada um tem uma força. Então nós vamos montar um time de super-heróis. Todo mundo é super-herói. Se eu for jogar contra a Kryptonita, eu não posso colocar o super-homem. Porque ali é a fraqueza. A contextualização é ótima. É ótima, eu achei fantástico também. Eu vou jogar na água, eu tenho que usar o Aquaman. Né? Então, observar o que está acontecendo no mercado e usar a força que eu tenho para tentar vencer aquela resistência. Excelente, né? a narrativa é excelente para convencer o pessoal e entender que todos tinham que jogar por todos, né? Exatamente. Não, e eu diria para você até que no vôlei você tem um rodízio muito maior, né? Você tem outros esportes que o rodízio não é tão grande, né? Exato. Você pode rodar praticamente todos os atletas em um jogo, sendo que de repente, se a gente falar do futebol de campo, você antigamente conseguia trocar só 3, agora você consegue trocar 5. Exato. Mas ainda assim você não usa a totalidade de atletas disponíveis, né? O voleibol, sim, tu consegue, né, trocar um levantador, se precisa mudar uma estratégia de jogo, tu usa a dupla troca. Você gira o time inteiro, não há restrição de trocas, né? Exato. E tem alguns esportes, e aí é a grande... o conhecimento, né? Por exemplo, o hóquei no gelo. O hóquei no gelo, ele joga em 5 e ele tem quintetos. Então, existem trocas contínuas de quintetos. Então, tu tem um time onde tu tem... Ataca mais pelas pontas, eu tenho um time mais veloz, eu tenho um time de retenção. Assim como também você tem um futebol americano na NFL, você entra o time da defesa, entra o time do ataque. Entra o time do ataque, exato. Então, isso entender esse poder de cada um, e eu acho que isso... É muito aplicável no mundo dos negócios. Pô, perfeito, cara. Então, quer dizer, para esse tipo de negócio, eu vou usar mais esse time. Tem mais esse tipo de relação de serviço. Precisa de uma atenção maior, eu preciso colocar estas áreas afins. Exato. Então, entender singularidade, peculiaridade das relações ajuda a ganhar o jogo. Com certeza. E aí você cai no assunto da liderança, né? Porque quem tem que observar isso são os líderes. Então, você tem muito mais alguém que observa as pessoas, que gerencia pessoas, de entender o potencial de cada uma delas e atribuir as tarefas. Né? E ela também é uma da equipe. O líder também é parte da equipe. Com certeza. E o papel dele está nessa escala, ou no momento de ação ali. Exatamente. E ele vai ter que apresentar isso, vai ter que estar junto com as pessoas. Caramba. Então, eu acho que o esporte, a gente consegue fazer várias analogias assim, em relação ao mundo dos negócios. Deixa eu te falar uma coisa, bate-papo de conversa inspiradora é sempre muito gostoso, e a gente, se deixar, a gente vai embora nesse sofá, que é muito gostoso. Eu queria que você deixasse um recado para a audiência, e aí eu vou te pedir para deixar recado para dois públicos específicos. O primeiro para os concordienses que estão tendo a oportunidade, o privilégio de ter o seu ícone, o cidadão, de volta aqui nas terras de Concórdia. Então, um recado para eles. E o segundo recado é para todo mundo que é fã de esporte, todo mundo que acompanhou a carreira de diversas pessoas. Qual é o legado que você quer deixar, o recado para as pessoas? Eu acho que primeiro para a Concórdia, acreditem na cidade. Eu acho que Concórdia tem um potencial muito grande, tem pessoas incríveis. Para mim é sempre uma honra voltar e ainda mais agora participar desse evento, que é um evento fantástico. Né? Parabéns realmente às pessoas que estão envolvidas, os organizadores, patrocinadores, enfim,
todas as pessoas envolvidas e orgulhem-se de ser concordienses. Perfeito. Para os amantes do esporte, eu acho que o esporte ele pode nos dar muitas coisas. E isso não só esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento é a ponta, mas desde das crianças, de incentivar as crianças, os jovens a praticar o esporte. As pessoas que não têm a prática esportiva como meio, mas que pratiquem esportes, pratiquem atividade física, porque além de cuidar da saúde, com certeza o rendimento vai ser melhor, a produção vai ser melhor. Então, é muito mais do que só um momento de diversão. É algo que nos dá saúde, nos dá energia, nos dá força. O esporte ele tem que estar na nossa agenda diária. Então, com esses recados especiais, queria agradecer demais Luiz Paulo, obrigado a gentileza, você. a honra de ter um cara tão campeão quanto você aqui conosco. Obrigado. Vencedor na vida e que nos inspira, não só no esporte, mas na sua carreira também. Valeu, amigo. Logo mais estaremos de volta com conversas inspiradoras direto da Gigante Concórdia, aqui em Santa Catarina.